Boa noite. Boa noite. Que seja uma boa noite para todos nós que somos irmãos de caminhada. Vamos agora, antes do assunto, fazer uma oração. E vocês podem relaxar na cadeira, fechar os olhos, porque vocês são muito bem-vindos nessa casa de luz, de oração. Vamos tentar aquietar a nossa mente, relaxar o nosso corpo, fazer com que os pensamentos parem um pouquinho. Vamos tentar fazer uma conexão com o mais alto, agradecer o dia, mais um dia de vida, o alimento, o ar, a nossa casa, a família, os amigos, esta casa, o trabalho, a saúde, as alegrias, aflições, tudo que nós estamos submetidos, mas que nos impulsionam para continuar a caminhada, a evoluir, que a gente esteja sempre apto a receber intuitivamente aquilo que os nossos anjos da guarda, nossos espíritos já superiores que nos ajudam, nos colocam. Que nós estejamos aptos a receber as bênçãos do Mestre Jesus e também agradecemos aos espíritos protetores desta casa espírita, corrente do bem. Pedimos humildemente ajuda na condução do texto de hoje. Que assim seja. Que assim seja. O assunto de hoje não é um assunto fácil, nem para falar, nem para pensar, nem para imaginar, mas é importante que a gente possa ter um entendimento de por que acontece. Hoje nós vamos falar sobre a morte na infância, a visão espírita de por que acontece isso. Aonde vão essas crianças? Qual é o motivo? Como que elas ficam? Aonde que elas ficam? Então, o ser humano sempre teve a curiosidade a respeito disso. A partir do momento que a ciência inventou os aparelhos, que foi feita a fertilização in vitro, que houve a possibilidade de ver o encontro do óvulo com o espermatozoide, o homem começou a ver aquilo que já se sabia. Quando o óvulo, que é a célula sexual feminina, encontra o espermatozoide, um entre muitos e muitos e muitos, aquele eleito, ele penetra na membrana do óvulo, deixa a cauda do lado de fora e aí nós temos uma coisa chamada fecundação, concepção, início de uma vida. A partir desse momento, esse ex-óvulo e ex-espermatozoide constituem um ovo que vai crescendo, se desenvolvendo. E mais ou menos 9 meses depois, tem o nascimento de um bebê. Esse é o caminho que a grande maioria tem. As transformações que a mulher passa durante a gestação são mais do que físicas. Não é só uma barriga, não é só um corpo. São transformações emocionais, são transformações espirituais, afinal há uma outra vida dentro dela. É um milagre, é uma coisa muito linda e ela se volta muito para esse momento, com muitas e muitas expectativas. Muitas vezes a vida dela passa a girar em torno desse bebê. Mas
essa é a parte física, material, genética. E a parte espiritual desse encontro, dessa fecundação, dessa concepção, como é que acontece? Se só existe vida quando existe um espírito que anima um corpo, então nós temos que entender que já existe uma ligação espiritual com esse corpo. A doutora Marlene Nobre era médica, escritora, ela já partiu. E no livro A Alma da Matéria, ela diz que os espíritos superiores afirmam que a ligação espiritual existe com esse corpo que está começando desde o momento da concepção. Em que pese qual é a ligação, de que forma acontece, não vamos entrar em detalhes porque é muito complexo. Nem eu não sei totalmente como é que funciona. Tem que estudar mais. Mas existe essa ligação. O perispírito já tem a ligação com o perispírito e espírito, com esse corpo que está começando. Desde o início da concepção. Esse processo reencarnatório não é simples, ele é bem complexo. A partir desse momento, a gestante, tudo que ela sente é verdade o que dizem por aí. O bebê vai estar sujeito às mudanças que acontecem com a mãe, no meio ambiente. Ele já tem a percepção desde o início das coisas que acontecem. Como é que o perispírito chega até essa criança? De que forma? O que acontece? Nós temos que imaginar que esse espírito que vai, vamos usar o termo acoplar, né? Que ele vai se ligar a esse bebê, ele já é um espírito que está em algum local no mundo espiritual, né? Ele já teve vidas, agora ele está lá como espírito, esperando a vez dele reencarnar. Na espiritualidade existe todo um grupo muito grande de espíritos superiores trabalhando com a questão da reencarnação, porque não é uma coisa simples. Aí esse espírito, o perispírito dele, tem que ser adequado para esse corpinho que está começando. O que acontece com ele? O perispírito tem uma matéria que não é que nem a nossa assim, né? É uma matéria mais densa. Ele é maleável. Então, ele pode ser contrátil, né? Ele pode se expandir e pode diminuir de tamanho. Então, ele vai ser diminuído o tamanho dele. Nessa diminuição de tamanho tem dois propósitos. Um dos propósitos é ele se adequar a esse novo corpo, e o outro propósito é que quando ele diminui de tamanho, ele vai diminuir também as suas memórias. Porque o perispírito, o espírito, tem as memórias das outras vidas, mas agora ele vai renascer, vamos usar esse termo também para poder entender, né? Então ele precisa do esquecimento do passado. O esquecimento do passado é imprescindível para ele começar uma vida nova, sem carregar aquela mala nas costas do que tudo que já foi passado, de tudo que já aconteceu. Então é um recomeço, é um renascer, é uma reencarnação. Então, quando ele é diminuído, ele vai ser adaptado a esse bebê e vai ter esquecido temporariamente as memórias anteriores. É lógico que existem crianças até os 7 anos, quando teoricamente termina essa fase do acoplamento. As crianças às vezes falam algumas coisas, veem algumas coisas, né? Elas convivem com outro mundo, com outras pessoas.
às vezes que a gente não enxerga, que a gente não escuta. Então tem muitas crianças que têm essa percepção, tá? Mas o que acontece normalmente é um esquecimento temporário das vivências anteriores. Então o bebê pulsa. Ele não é mais um aglomerado de células e moléculas, é um ser vivo. Não é um estranho no ninho, não é um passado, ele não está começando agora. Ele já teve muitas e muitas e muitas vidas. Nós todos aqui já fomos criança. Todos nós, né? Todos nós passamos por essa fase. Todos nós reencarnamos muitas vezes. Todos nós passamos esse processo. Reencarnar significa mergulhar nessa dimensão física. Significa ter um corpo de carne. Significa voltar a ter um corpo aqui na Terra, para nós, né? Porque existem vidas, há muitas e muitas moradas na casa de meu pai. Alguns espíritos, tudo isso, gente, é planejado. Então, os espíritos que cuidam da parte reencarnatória planejam. As crianças planejam junto com eles, as crianças, os espíritos que estão no mundo espiritual, planejam. Os pais planejam, seja antes de encarnar, ou seja durante o sono que se desdobram. Existe essa aceitação, esse planejamento da encarnação, da reencarnação, da encarnação, da nova encarnação, né? Então é planejado. Mas existe uma porcentagem de encarnações não planejadas, que os espíritos fazem de forma compulsória, porque esses espíritos, eles estão num nível de sofrimento e comprometimento tão grande que eles não têm condições de fazer escolhas. Então os espíritos fazem esse processo todo sem, vamos dizer assim, o aval deles, porque eles não têm condições de discutir a respeito disso. Então, acham mães e pais, mães principalmente, né? Porque elas que vão gerar o filho, que por missão ou por também prova e expiação aceitam essa situação. Tudo isso para depois morrer cedo. Parece que não tem significado, né? Às vezes é um aborto espontâneo, nós vamos falar só desse, né? Às vezes é um aborto espontâneo, às vezes, quando nasce já está morto, às vezes morre logo ao nascer, às vezes morre um pouco depois, né? Com mais idade, mas ainda na fase de criança. Então todo esse trabalho por água abaixo. Não tem significado. Por quê? Aí as pessoas dizem, por que vai morrer o anjinho? É porque no céu precisava de mais anjos? É porque já tinha cumprido o papel dele? É porque os pais precisavam? A gente não pode julgar. A gente não pode saber. A gente não tem como saber. Não é a nossa função dizer porquê. Apesar de que eu vou mostrar aqui no Livro dos Espíritos, tem nas perguntas e respostas, em vários outros também, o Espírito da Verdade disse por que isso acontece. Colocou algumas hipóteses. Mas não se trata de o céu precisar de mais um anjinho. Ninguém vira anjo porque morre. Quando a morte, aí está no Evangelho, vem ceifar as vossas famílias, levando as pessoas jovens, muitas vezes se diz, Deus não é justo. Sacrifica aquele que é forte, pleno de futuro, e não leva aquele que está doente, é velho, está acamado, ou um bandido, assassino. Deus não é justo.
A doutrina espírita e a doutrinária de hoje não pretende em nenhum momento mostrar nem palavras, nem ações de consolo. Apesar de que conhecer a verdade já é, de uma certa forma, consoladora. Mas a dor de uma mãe, de uma família que perde uma criança, deve ser algo indescritível. Mas o objetivo de hoje é explicar a visão espírita disso. Por que acontece? E nós entendemos que aqueles que aqui ficam, a família, a mãe, precisam viver o luto, que às vezes algumas pessoas negam. O luto tem que ser vivido, o luto tem fases, cada pessoa sente de uma forma, e vivê-lo da forma como cada um sente, precisa, é uma forma de minimizar as dores futuras. Mas por que as crianças morrem? E o que acontece quando elas morrem? Para onde elas vão? Elas voltam a ter um corpo de adulto? Ou elas ficam crianças no mundo espiritual? Então o livro dos Espíritos tem algumas perguntas, começa lá na pergunta número 199, e eu vou ler a pergunta e a resposta. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Ela recomeça outra existência no mundo espiritual e talvez, se necessário, depois novamente no mundo físico. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes, ou é muito mais. Porque muitas vezes a criança já viveu muitas experiências e progrediu muito. E a gente vê às vezes muitas crianças que têm muita sabedoria, muito mais do que muitos adultos, né? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem. O fato de ter morrido em tenra idade não significa que é um espírito puro. Pode ser um espírito puro porque já evoluiu, mas não simplesmente porque morreu. E por que tão frequentemente se interrompe a vida na infância? Então, tem duas respostas. Os espíritos fornecem duas respostas. Pode ser que aquela criança precisava completar um ciclo que ela não completou na última vida, antes de terminar. Pode ser que tenha uma última prova para ela fazer. E também pode ser uma provação ou expiação para os pais. Aqui que eu disse antes que não cabe a nós julgar, né? Muitas vezes, quando vê alguém que tem um certo conhecimento da doutrina e vê alguém com alguma deficiência, com muitas doenças, diz assim, mas isso aí deve ter feito alguma coisa errada na outra vida. Ou se não, vê uma criança que morre, isso aí deve ser uma aprovação para os pais. Ou se suicidou e aí faltava alguns anos para viver e veio viver agora. Nada disso, gente. O porquê das coisas não compete a nós. Não julgais para não seres julgado. Mas apesar dos espíritos superiores planejarem bem as encarnações, existem desencarnações não previstas. Porque se eu tive esse mérito e a condição de planejar a minha vida, algumas coisas podem sair do rumo. Ah, mas Deus não sabe tudo? Peraí, não é Deus que está planejando. Todos trabalham em nome de Deus e de Jesus. Mas os espíritos fazem os planejamentos, nós também fizemos. E muitas vezes as coisas saem do caminho, né? Então existe desencarnação de criança que não foi prevista por ela. E nem pelos espíritos. Por quê? Acidentes, né? Alguns tipos de acidentes decorrendo da nossa vida, do nosso tipo de vida.
descuido dos pais com a saúde da criança, falta de atendimento em saúde, insuficiência orgânica e também fatores ambientais e socioeconômicos. Quantas crianças não têm o que comer? Quantas crianças tomam água de rio suja? Quantas crianças são desnutridas? A gente vê a foto, elas magrinhas só com uma barriguinha. Quantas crianças não têm atendimento médico? Não têm vacina? Quantas crianças sofrem? Quantas crianças vivem na rua? Muitos, os espíritos dizem, muitos desses casos não foram planejados. Tanto é que há muito mais desencarne de criança no nosso planeta do que deveria ter. Agora, as desencarnações da infância prevista, elas foram planejadas por algum motivo que eu já disse, ou é a última encarnação, daí em diante esse espírito só vai encarnar para missões de cunho científico, cunho moral, educativo, ou em outros planetas, porque já cumpriu a prova, já pagou os boletos, né? Já cumpriu as provas, expiações, agora está livre. Então, ou vai para outros mundos superiores, ou quando encarnar aqui, é para a missão. Quando o espírito desencarna durante a infância, na grande maioria das vezes, não é porque é a última encarnação dele, mas também pode ser porque ele terminou o ciclo, né, de encarnações punitivas, aquilo que eu estava dizendo. Aí ele só vai encarnar aqui na Terra para missões. Como eu falei, na área da ciência, da justiça, da moral, da educação, da saúde. Por que muitas vezes quando as crianças desencarnam, elas continuam no mundo espiritual com a aparência de crianças? Primeiro porque muitas vezes elas querem ficar mais um pouco, assim, elas às vezes têm esse mérito de poder escolher, querem e ficam mais um tempo assim. E segundo, às vezes é porque elas vão reencarnar novamente sem muito intervalo de tempo. Aí então elas ficam nessa condição do perispírito ser menor, né, do espírito, para não ter que passar todo aquele processo novamente que eu falei, né, de diminuir o perispírito para poder se adequar à criança. E no mundo espiritual, no plano espiritual, tem creches, tem ambientes apropriados, escolas, onde as crianças vão ser recebidas, vão estudar, e tem lá espíritos para cuidar deles, tem creches, tem no livro Escola no Além, do Chico Xavier, ele conta a história de uma menina chamada Verinha, que ela tinha que reencarnar. E o planejamento ia ser dela reencarnar numa mulher que já tinha sido numa outra encarnação mãe dela. Só que aquela mulher estava com um problema fisiológico, não estava podendo engravidar. Então foi tudo combinado para ela encarnar numa tia, mãe dessa senhora, que ficou sendo então, ela ficou sendo sobrinha de quem ela deveria ser mãe. Então tudo é planejado. Muitas vezes as crianças reencarnam na mesma família ou nas proximidades, porque existem coisas a acertar com aquela família. Ou existe muita afinidade também e tem esse mérito. Também nesse livro Entre a Terra e o Céu, que foi ditado por André Luiz, mas psicografado por Chico Xavier, tem um diálogo de dois espíritos, Hilário e Blandina, que diz que nem sempre aqueles que desencarnam na infância retornam logo à fase adulta.
Muitas vezes ficam mais um tempo na infância. E isso não quer dizer que tem uma falta de maturidade do espírito. Não. Não é isso. Mas aí ele vai aos poucos se desligando da matéria, o espírito vai mudando, e ele, se não vai reencarnar novamente, ele adquire a fisionomia de um adulto. E às vezes as mães que perdem os filhos sonham com esses filhos. Só que dizem o seguinte: eu sonhei com meu filho, mas ele era maior, ele já era adulto. Ele era diferente do que ele era aqui. Porque ele já assumiu uma outra forma física. Existe um lar da bênção também. Nesse livro, o Chico explica que acima aqui de onde é o Brasil, não especifica exatamente o local, existe um lar da bênção, que é uma colônia espiritual que atende mães que desencarnam, né? Tem crianças que desencarnam e também abnegadas pessoas, espíritos que ajudam lá. Então, lá todos se ajudam. As crianças recebem o que precisam, as mães recebem o que precisam, os voluntários trabalham fazendo o que é possível. E o que eu falei antes também é importante. Os espíritos Leon Denis e o Dr. Bezerra de Menezes afirmam que a mortandade infantil na Terra é um problema também para o mundo espiritual, já que muitos casos não são programados. E isso também dá problemas para o mundo espiritual, para poder atender a todos. Infelizmente, a gente sabe que as taxas de mortalidade infantil são maiores do que devia. Que isso acontece mais nas cidades pobres, nos estados pobres, nos países pobres. A grande desigualdade social e econômica faz com que as crianças cujas famílias têm renda menor, elas tenham mais probabilidade de morrer antes de fazer 1 ano, antes de fazer 5, antes de fazer 10. Quando nós terminarmos essa transição de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, isso também vai mudar, porque a justiça social e econômica vai ser maior. Então vai ter um pouco mais para todos. Menos para quem tem muito e um pouco mais para quem pouco tem. Eu achei muito interessante essa parte, para finalizar, a relação entre o parto e a vida imortal. Da mesma forma em que bebês estão mergulhados na mãe e a mãe está neles, assim somos nós em relação a Deus. Estamos mergulhados nele como ele está em nós. Ainda podemos dizer que da mesma forma que os bebês na barriga não veem a mãe e não sabem o que encontrarão fora dela, mas a mãe existe e eles encontrarão vida após o parto, como consequência da lei do progresso. Assim somos nós que não vemos a Deus, não sabemos o que vamos encontrar depois da morte, mas Deus existe e encontraremos a vida como continuidade do nosso progresso. Essa reflexão serve para fortalecer em nós a certeza de que somos imortais e que Deus está em nós e nós nele. E falando em bebês mergulhados na mãe, é importante saber que um dos motivos que o bebê dentro do útero está envolto no saco amniótico, quer dizer, está dentro da água, além da proteção e tantas outras coisas, tem uma questão bem importante que é: o espírito e o perispírito estão habitando os mundos espirituais, e quando eles vêm
para novamente habitar na terra, acoplando-se a um bebê, a um feto, um embrião, de acordo com a ciência, né? Mas acoplando a partir da concepção, ele tem uma diferença de gravidade muito grande. Então, estando na água, dentro da água, essa diferença de gravidade, ela é praticamente, não existe. Então, é uma das facilidades para ele ficar, para ele se juntar. Vamos pedir aos passistas, então, que se reúnam para se organizar para o passe, enquanto a gente faz a oração final. Então, gente, como eu disse em um certo momento, essa é a visão espírita da morte de crianças, seja em que estágio a criança esteja, né? Nós não pretendemos consolar, apesar de que saber que a vida continua sempre é um consolo em todos os momentos, né? Mas é bem importante que as pessoas entendam que cada um que passa por isso, pela morte de um ente querido, e aqui especificamente de crianças, tem a sua própria forma que tem que encontrar de sobreviver a isso. E que o entendimento de que a vida continua e que o encontro existe é muito importante em todos os sentidos. Então, como dizia num desses livros que eu li, num desses artigos, dizia que quando os filhos perdem os pais, eles são órfãos, né? Quando o cônjuge, um deles se vai, o outro é viúvo ou viúva. Mas não tem palavra quando os filhos se vão antes dos pais. Não inventaram. De tão terrível ainda não existe. Então é por isso que não procuramos aqui entrar na questão do consolo, porque, sinceramente, é difícil. Então vamos ficar no entendimento da doutrina e vamos agora novamente relaxar, elevar o nosso pensamento para o mais alto, agradecer a Deus pela nossa vida, pelas pessoas que nos receberam nessa vida. Nós viemos de uma mãe e de um pai, eles nos receberam, eles aceitaram nos trazer para essa vida. Da forma como foi, boa ou não tão boa, eles aceitaram. Vamos agradecer todos que compartilham conosco a nossa vida, toda a nossa família, nossos filhos, agradecer a Terra-mãe que nos dá o sustento, agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, agradecer aos bons espíritos, agradecer aos mentores dessa casa. Vamos aguardar agora o passo magnético, vamos continuar em oração, tranquilidade, enquanto o passo for sendo dado, vamos pensar em todas essas coisas boas que temos para agradecer. E que esse passo, quem trouxe água também, peça para fluidificar a água, se for específica para uma pessoa, para aquela pessoa. Que Deus nos proteja, nos ilumine, que tenhamos sempre saúde, luz e proteção. Que assim seja hoje e sempre.